Vamos lá, pessoal, tudo bem? Alexandre aqui da AS Trader. Bom, essa aula está sendo gravada devido a problemas que nós tivemos a semana. Na terça-feira, na segunda e na terça-feira eu não consegui dar aula, nem muito menos gravar, né? Tive alguns problemas, alguns imprevistos, mas agora eu creio que vai ficar bonita essa aula aí gravada sobre candlestick. Então vamos dar início à aula, tá bom? Vamos lá, pessoal. O candlestick consiste na representação gráfica do preço de um ativo ao longo do determinado período, podendo ser por 30, um dia ou um mês, por exemplo. Bom, candlesticks são velas. E a melhor maneira da que a gente tenha uma condição de fazer a leitura do gráfico é através dos candlesticks, ok? E aqui está dizendo que os candlesticks podem ser representados através do TradingView ou do outro software que vocês queiram fazer a leitura, mas eu indico o TradingView, até vocês já tiveram uma aula sobre TradingView. O TradingView, você pode configurar ele para que você tenha a leitura dos seus ativos em minutos, em horas, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, em gráfico diário, em gráfico semanal, gráfico mensal. Então, cada tempo gráfico acima de horas, exemplo, o gráfico de 1 hora, ele é muito mais relevante do que o gráfico de 30 minutos, ou seja, quanto maior o tempo gráfico do ativo em relação aos candles, a leitura ela vai te dar mais embasamento, ou seja, uma leitura mais eficaz do movimento do ativo em si, em relação ao que ele pode estar falando sobre o preço. E o candlestick também é uma forma de você também se basear no movimento, seja ele de baixa ou de alta, e o tempo gráfico também ele vai ser correspondido mediante a formação do seu candle, tá? Então, se você está no gráfico de 1 hora, cada candle no seu movimento ele tem formação de 1 hora. Se você está no gráfico de 2 horas, cada candle também vai ter o seu tempo de 2 horas para formar o candle, seja ele de baixa oferta ou um candle de alta demanda. Tá ok? Então, candle é uma leitura gráfica do movimento relativo ao preço, no seu tempo configurado pelo TradingView. A gente vai ver isso no TradingView para que fique algo mais claro para vocês, tá? E também cada candle tem a sua formação de sombra. A sombra também é uma oscilação entre a máxima e a mínima e a máxima, ou seja, é onde o preço chega na sua máxima e volta a fazer ali a sua leitura dentro do seu contexto. A gente vai também ver isso no gráfico, no TradingView. E a sombra ela é formada por uma agulha. Chamamos também de pavio, cauda, está aí escrito. A sombra é também chamada pelos analistas técnicos de pavio ou cauda. Um candle pode ser formado somente pelo corpo e sombra superior, bem como corpo e sombra inferior, ou seja, o candle de demanda ou candle de oferta. E além disso, em casos, podem ser apenas o corpo de sua formação, ou seja, a ausência de sombras. Então, vamos partir aqui para o próximo slide. E aqui a gente começa a identificar a leitura de um candle. Pessoal, vamos lá. Quando a gente tem um candle de alta, vamos se basear pelas cores, tá? Então é notório aqui, vocês identificam que esse candle verde é um candle de demanda porque ele é verde, óbvio, e ele é um candle de oferta de baixa porque ele é um candle vermelho. Mas a princípio, quando vocês estiverem mais aptos a fazer a leitura de um ativo, a estarem mais, vamos dizer assim, em harmonia com todo o conhecimento que vocês vão adquirir aqui na mentoria, vocês vão dispensar a cor no candle, porque o que realmente vai fazer a leitura exata de um candle de alta e de baixa é o volume, tá? Então, se eu tenho um candle de demanda, o meu volume ele vai fazer com que ele seja configurado e vai validar esse movimento de alta. Da mesma forma, o movimento de baixa. Então, se o meu ativo está numa tendência de baixa e o volume é um volume ascendente, ele configura também um candle, independente da cor, que ele é um candle de baixa. Então, o que vai validar se o candle é um candle de demanda ou oferta é o volume e a direção do mercado, e não a cor. Mas vamos nos basear aqui na cor para a gente fixar o entendimento. Todo candle de demanda, todo candle de alta, todo ativo que está numa tendência de alta, ele vai começar a sua abertura no seu topo inferior, tá? Aqui, ó, no seu suporte. Então, vamos entender isso como suporte, tá ok? Então, vamos configurar essa tela para que a gente entenda o estudo que a gente está aqui fazendo uma leitura no gráfico de 2 horas. Então, nós estamos numa tela onde o meu tempo gráfico é um tempo gráfico configurado em 2 horas. Então, significa que esse candle aqui, ele se formou, ele
teve uma duração de 2 horas para ser formado. Da mesma maneira, o candle de baixa também teve uma duração de 2 horas para ser formado. Então, hipoteticamente, a abertura do candle de demanda sempre se começa no seu suporte, ou seja, na sua base. Então, vamos supor então que aqui o ativo ele deu início ao candle de alta num valor aproximadamente de 10 mil dólares. Vamos estudar o Bitcoin. Então, o Bitcoin aqui nesse nível ele começou com 10 mil dólares e fechou aqui em cima a 50 mil dólares. Ou seja, a formação desse candle entre 10 mil a 50 mil candle de alta teve uma duração de 2 horas para ser formado no gráfico, ok? Então, como começa? Como eu falei, todo candle de alta começa com a sua abertura no seu suporte, né, na sua base, e ele começa aqui. Então, nós temos aqui os candles tendo a sua valorização no seu tempo gráfico, né, 2 horas, então começou lá, né, 0 hora, 10 minutos, 40 minutos, 1 hora, né, 1 hora e 10, e chegou a um certo momento que o meu ativo foi abaixo. Então ele foi descendo, 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Chegou nesse nível mínimo aqui. Os compradores visualizaram que, a princípio, no nível desse preço aqui embaixo, o ativo já estava muito barato. Então, como é que ele sobe? Porque há uma identificação do mercado através do próprio candle, que os grandes players e também os investidores sardinhas, que somos nós, identificam que o preço já está no nível muito baixo, né? Então aqui começa a ter realmente mais uma entrada, mais compra no ativo, e de uma forma muito rápida. Então, da mesma forma que o ativo ele sobe, ele também desce. Então aqui vamos entender que o ativo veio aqui embaixo, fez a mínima e logo fez a sua retomada de novo para cima, deixando esse pavio aqui, tá? E aí o candle, meu ativo tomou a tua tendência de alta a princípio e fechou lá em cima em 2 horas. Aqui. Então, supostamente nesse exemplo, eu tive todo um movimento de demanda, mesmo tendo uma oferta aqui num intervalo de tempo muito rápido, por isso é feito esse pavio, é deixado esse pavio, e no tempo de 2 horas nós fechamos o preço em Bitcoin 50 mil. O que significa então o candle de alta? Nada mais é que compradores em nível de 2 horas nesse candle, a procura de compra nesse ativo foi superior à oferta, ao movimento de baixa. Então, nesse intervalo, nesse candle, nós temos a leitura de que a demanda estava em evidência, tá? O mercado de alta. Então, nós tivemos um spread, um ganho somente nesse candle de 40 mil dólares entre a entrada, entre o preço da abertura e o preço do fechamento, tá? Então é assim que se forma um candle. Nada mais é que, a partir de uma abertura, há um movimento de demanda, ou seja, há uma compra nesse ativo dentro do tempo gráfico, para que eu tenha, no intervalo de 2 horas, uma formação de um candle positivo. E por que positivo? Porque o movimento, desde a abertura ao fechamento, foi um movimento de compra. Ao contrário, o candle de baixa, ele começa no nível superior. Da mesma forma, vamos estipular aqui um preço de 70 mil dólares no Bitcoin aqui em cima, e um fechamento de 5 mil dólares. 5 mil dólares. Então, da mesma forma, o movimento que é feito na demanda também é feito na oferta. A diferença é que o preço ele começa numa abertura superior, e aí os que contêm Bitcoin começam a colocar o Bitcoin na corretora para venda. Então, todas as pessoas começam a vender os seus ativos. Então, assim, há-se um movimento de baixa no ativo, né? Da mesma forma que, em algum tempo, ele tem uma subida repentina, mas o movimento continua muito mais forte de oferta, ou seja, de baixa. Então, os vendedores eles não permitem que esse ativo suba, porque o movimento, a princípio, é um movimento de baixa, fazendo assim com que o movimento continue caindo, até completar 2 horas no movimento desse candle, formando aqui o nosso candle de baixa. Tá bom? Então, ao contrário do candle de demanda,
O que a gente entende aqui é que o movimento de oferta ele entrou em vigor. Então, o movimento de baixa foi muito mais forte que o movimento de alta, por isso sim tivemos esse fechamento, essa formação desse candle vermelho, tá? E aqui também ele procurou a sua mínima e logo retomou e fechou seu gráfico aqui, o seu candle num período de 2 horas, tá? Então, não sei se ficou muito claro, mas para resumir, a formação de um candle de alta e o candle de baixa, ele tem, resumidamente, um nível de demanda muito forte entrando e um nível de oferta muito forte entrando, tá bom? Aqui há uma compra excessiva do ativo e aqui há uma venda excessiva do ativo, fazendo assim um movimento de entrada e abertura mínima e máxima. Lembrando que todo movimento de alta começa no suporte e todo movimento de baixa começa na resistência, tá bom? De cima para baixo, de baixo para cima, ok? E no próximo slide a gente vai para os candles mais relevantes, tá? Aqui um exemplo, olha. Então nós tivemos abertura aqui no candle nesse nível, fomos ao máximo e fechamos aqui, né? Com uma leitura do candle positivo. Aqui o outro exemplo, fizemos a abertura do candle nesse nível, fomos no máximo, fomos na mínima e tivemos o fechamento também aqui nessa proximidade, fazendo também assim uma leitura de um candle negativo de oferta. Ou também a gente pode ter também o estudo do candle doji. O que é o candle doji? É onde ele não te diz nada. Quando nós temos uma abertura no nível mediano, onde o nosso preço ele alcança os seus níveis altos e os seus níveis baixos e volta para um nível de abertura, você tem uma indefinição do mercado. Da mesma forma, aqui, ó, quando você tem uma procura o ativo, ele faz um movimento de baixa, um movimento de alta e fecha no mesmo nível de abertura do ativo, da mesma forma correspondente ao tempo gráfico que você está estudando o ativo, seja gráfico de 1 hora, 2 horas, 4 horas ou diário, você tem uma formação de um doji. Então, quando nós temos uma formação completa de um candle cheio, isso significa que o mercado tem a tendência de alta. Quando nós temos o fechamento de um candle de oferta cheio, nós temos uma tendência de baixa. E ao contrário disso, quando você tem, como aqui no exemplo do doji, você não tem nenhuma alta, nenhuma baixa definida aí, 1.0, a princípio na mesma altura da abertura, você tem uma indefinição. Então, o que é o doji? É isso aqui, ó. Você tem a princípio um mercado em demanda, e em algum tempo aqui você tem o mercado em oferta, e em algum tempo no gráfico você tem novamente um mercado em demanda. Então ele abriu na alta, buscou a mínima e voltou para a média, fechando o gráfico no meio. Então o que é o doji? É um corpo muito fraco, um corpo não muito definido, como está aqui no de alta e no de baixa, deixando um pavio muito alto, ou seja, o pavio tem muito mais informação que o próprio corpo em si, é um formato de cruz. Esse candle doji ele te dá uma indefinição no mercado, tá? Se vocês forem reparar no YouTube, tem muitos analistas que eles focam nos estudos dos candles. E pelo que eu tenho visto, realmente quem entende do mercado, como alguns estudiosos que se baseiam mais na estrutura e movimento de Elliott, eles não descartam a representação e o estudo dos candles, tá? Mas ele não é um ponto crucial para definição, para tomada de decisão em relação ao ativo. É somente mais um grau, ou seja, mais uma configuração que vai te ajudar a definir a tendência do mercado, tá? Então essa aula aqui sobre os candles são os candles mais relevantes que a gente vai encontrar no mercado. Candle de alta, candle de baixa, doji, candle martelo e o candle estrela cadente, tá bom? Que é a próximo slide aqui, ó. Então nesse próximo slide nós temos o estrela cadente. Vocês vão entender o que é um candle estrela cadente. Então vamos supor que nós tivemos aqui a abertura do mercado aqui embaixo. Aqui nós temos um candle de demanda, né? Então vocês sabem que o candle de demanda ele começa com abertura no suporte aqui. Então aqui houve realmente intenção do mercado a subir. Então compradores entraram aqui, grandes investidores e as baleias do mercado,
e o candle começou a subir, né? O ativo começou a subir, o candle subindo, o candle subindo. Chegou nesse nível aqui, o mercado entendeu que era um nível, não importa o preço, é só um exemplo, de que aqui era um bom nível também para que tivéssemos uma venda do ativo, ou seja, uma, uma esqueci agora, uma execução de oferta. Então, por isso que tem esse candle com esse pavio repentino, ou seja, é um movimento muito brusco de venda. Então ele entra numa demanda a princípio, mas ao mesmo tempo ele entra num movimento de baixa muito forte, fazendo com que o pavio fique muito explícito, né? Num tamanho considerável. E aqui o fechamento de um corpo num nível também inferior, mas numa formação também pequena. Mas aqui nesse contexto não é o doji nem um engolfo de alta. É um contexto onde esse candle ele me dá uma direção de reversão de tendência. Vamos lá. Então, se a gente entende que eu tive abertura aqui no meu suporte e o candle trabalhou uma demanda, mas nesse nível os vendedores entraram em ação e jogou o mercado para baixo, a leitura que eu tenho da estrela cadente é que a partir desse candle, o movimento posterior é um movimento de baixa, como aqui no exemplo, ó. Então, quando você identificar de todo um contexto, não somente, mas no estudo do candle, que você teve uma formação de um candle estrela cadente, a princípio a tendência no mercado é de baixa. Por quê? Porque por mais que eu tivesse nesse candle uma entrada, uma procura uma entrada de demanda nesse ativo, a oferta impediu com que o preço desse continuidade na demanda. Então, nós tivemos aqui, a princípio, nós temos uma leitura nesse candle de que a partir dessa formação existe vendedores no mercado, tá? A partir desse nível, desse preço, cria-se um bloqueio para que o ativo, seja ele qual for, ele fique impossibilitado de dar seguimento na tendência de alta. Por isso que então nós entendemos que uma formação de uma estrela cadente, a princípio, é uma tendência de baixa para o ativo, tá? E esse aqui é a mesma formação, porém o início da formação dele foi de cima para baixo. Lembra que eu falei no candle anterior? Quando nós temos uma demanda, a gente começa com suporte, cima. Quando a gente tem uma oferta pré-definida, começa a princípio na resistência, de cima para baixo. Então, o que houve? Realmente, muita oferta, muita venda no ativo, então o ativo desceu, e aqui teve uma subidinha muito baixa, muito pouca, ou seja, a demanda não está realmente interessada no ativo, e nós tivemos essa formação de corpo, fazendo assim também uma leitura de uma estrela cadente, tá? Então, independente da cor do ativo, se você tem esse desenho no seu estudo gráfico, ele te dá esse viés aqui de baixa, tá? Repetindo, não é uma verdade absoluta, é somente mais uma informação de todo o estudo que vocês vêm adquirindo e vão adquirir, de que quando você tem uma estrela cadente formada em outro contexto também, que a gente vai para frente estudar, ele a princípio me dá uma leitura de tendência de baixa, tá ok, gente? Estrela cadente. E o próximo é o nosso martelinho. Então vamos estudar como é que se forma o nosso candle martelo. Quando nós temos aqui novamente uma tendência de alta, nosso mercado abre na base, no suporte, ok? Então aqui qual foi o movimento? Movimento de alta, demanda, procura em compra no ativo. Então o ativo começou a subir, subir. Chegou aqui em cima, ele teve uma queda, bum, e fechou o candle. Então a formação que nós temos é um candle martelo. Esse candle martelo, normalmente ele aparece numa reversão de mercado, vamos entender. Então quando a gente vem no mercado de baixa, fazendo as suas ondas de Elliott, né? Baixa, chega nesse nível aqui, você encontra um candle desse, logo em sequência de uma tendência de baixa, a princípio esse candle martelo significa que não tem mais interesse em jogar esse ativo para baixo. Aqui entra a oferta, compradores entraram em cena, fazendo assim todo esse pavio, né? Ou seja, os compradores jogam o preço para cima, dizendo, ô galera, chegou no nível aqui que, pô, não dá mais, chega, desvalorizou muito esse ativo. A partir daqui entram compradores com a intenção realmente de jogar o mercado para cima, tá? Da mesma forma que o outro candle, só que vermelho, porque vermelhinho? Porque ele teve o seu início aqui na sua resistência. Então, da mesma forma, ele começou na baixa, chegou aqui nesse nível de preço
os investidores olharam também que o nível estava muito abaixo, então começou aqui uma procura atrás do ativo para compra. Então, demanda, demanda, demanda. Não houve uma sequência de baixa no mercado. Da mesma forma, esse candle. Só estou explicando a diferença entre cores. A diferença desse para esse é que esse começa na resistência e esse dá-se início na abertura no suporte. Então, aqui da mesma forma, entra em cena, entra em campo os compradores e fazendo assim, então, um candle martelo. Da mesma forma, a ideia que nós temos desse candle é que quando ele aparece numa estrutura, numa leitura, não somente o candle, mas quando você tem um martelo em todo um estudo completo que a gente vai aprender, mas a princípio numa tendência de baixa, né, a gente vem numa tendência de baixa e logo após essa tendência de baixa nós temos um candle numa formação martelo, significa reversão de mercado. Tanto é que os próximos candles são candles de alta, tá bom? Então esses candles, pessoal, são os candles mais relevantes que a gente vai encontrar no mercado, tá? E antes da gente ir para o gráfico, para o TradingView, deixa eu só voltar aqui para massificar o estudo, tá? Então, candles mais importantes para que a gente possa estar atento aí no estudo dos ativos. O engolfo, seja ele de alta ou de baixa, é um candle bem encorpado, né? Você vê que realmente ele é relevante. O candle doji, que é irrelevante, ele não tem uma definição, tanto é que ele é um candle indefinição, o candle doji. O candle estrela cadente, que a princípio é uma tendência de reversão de uma alta para baixa. Então, o candle vem numa subida e você vê esse candle aqui, ó, o candle vem numa subida, tem uma formação de uma estrela cadente, significa que a oferta chegou, entrou em jogo. Então, a partir desse candle estrela cadente, a demanda desse ativo já a princípio zerou e os próximos movimentos seriam de baixa. E aqui o nosso padrão martelo, da mesma forma, nós entendemos que a princípio aqui também a oferta secou e o que está entrando em jogo agora é o movimento de alta. Tá bom, pessoal? Gravem isso. Padrão martelo alta, estrela cadente baixa, doji em definição e candle show engolfo, realmente também uma tendência de continuidade a partir do engolfo, ok? Bom, e aqui é o exemplo do próprio engolfo, como é que funciona. Então a gente está lá no gráfico, né, fazendo os estudos e de repente nós temos uma tendência de baixa, e é formado esse candlezinho aqui, né, um candlezinho vermelho e logo em seguida você tem a formação de um candle maior, um candle verde. O que significa esse engolfo? Significa que a partir desse momento não há mais interesse na oferta. O que entrou em jogo mesmo, porém muito bem definido, é a demanda. Então, a partir desse candle acima, será a princípio um movimento de alta, tá? Ou seja, compradores entrando no mercado. E aqui, ao contrário, quando a gente tem a princípio o mercado vindo de alta e você encontra um engolfozinho desse aqui pequeno, como esse, e logo posteriormente um engolfo considerável vermelho de baixa, significa que também aqui o que está entrando em vigor é a oferta. Da mesma forma, o próximo candle a ser considerado, ou seja, o movimento a princípio que vai ser formado é o movimento de baixa, porque esse engolfo é maior do que o engolfo anterior. Da mesma forma, esse engolfo de demanda, ele comeu, ele engole. Engolfar é isso, ele engole. Ele desvalida, ele é invalidado, né? Ele é completamente desqualificado, porque o que está entrando em jogo realmente é a demanda. Então, o candle robusto e bem formado significa a tendência em vigor, tá? Mas aqui eu repito, não é uma verdade absoluta, é somente mais uma leitura que vai fazer com que a gente tenha também mais uma confirmação da tendência do mercado, tá? E a gente agora fecha no spread. E o que é o spread? Os spreads na compra ou venda de criptomoeda é a diferença entre o preço atual de mercado desse ativo e o preço pelo qual você compra ou vende esse ativo. É a diferença da abertura e fechamento do candle, tá? O spread é isso aqui, ó. Um exemplo aqui que eu dei no anterior. Se eu tenho um Bitcoin a 10 mil e aqui em cima eu tenho um Bitcoin a 60 mil, o spread da abertura ao fechamento, seja
conforme também o tempo gráfico, é o spread. Então, o spread desse candle foi de 50 mil. Por quê? Porque de 10 a 60 nós temos essa diferença de 50 mil. Então, o spread é o movimento entre a abertura e o fechamento. Então, quando vocês ouvirem qual foi o spread do Bitcoin, é a diferença entre o fechamento, a abertura e o fechamento. Da mesma forma, a baixa. Quando você tem um candle de baixa, de oferta, aqui nós temos 80 mil. E aqui embaixo nós temos 10 mil. A diferença, então, da abertura do candle ao fechamento do candle foi de 70. Porque de 80 a 10 nós tivemos uma perda no ativo de 70 reais ou 70 mil dólares, no caso aqui reais, né? Então o spread nesse movimento foi de 70 e o spread nesse movimento foi de 50. Então o spread é a diferença entre, repito, entre a abertura e o fechamento do candle. Ok, pessoal? Bom, então para finalizar, vamos lá para o gráfico agora, para a gente identificar esses candles relevantes que realmente vocês vão ver que faz toda a diferença para que a gente realmente tenha essa informação como uma reversão de tendência de mercado. Olha aqui, ó. No Bitcoin tivemos agora essa semana, ó. Olha aí, ó, como eu falei. Então, olha que exemplo maravilhoso aqui, pessoal. Então, o Bitcoin veio numa tendência de baixa. Olha aí, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Nós temos aqui uma sequência, né? Um movimento de Elliott. E aqui, olha que interessante. Olha o candle monstro que ele se forma aqui embaixo. Olha aí. Olha o tamanho desse candle martelo. Então, qual é a leitura que nós temos a partir desse candle? Que a oferta, a princípio, secou. O que está entrando em vigor agora é o movimento demanda, ou seja, as pessoas estão comprando. Compradores entraram no jogo. E se eu abrir aqui agora o movimento de volume, que vocês vão estudar para frente, vocês vão ver que o movimento foi bruto de oferta, mas o que está entrando no movimento agora é a tendência de alta, ó. Olha aí, ó. Então, secou, ó. Houve uma absorção, aqui, ó, compradores entrando, e o próximo movimento, ó, movimento de alta. Então, olha como é que seca. Não tem mais baixa, tá vendo, ó? E o que está entrando em vigor aqui é o movimento de alta, ó. Aqui, ó. Alta. E o movimento de baixa não tem mais volume a princípio, tá? Mas tá um pouco meio que indeciso ainda isso aqui, tá? Não... Mas a ideia aqui da leitura é que vocês entendam, vocês visualizem que todo o movimento vindo de uma baixa ou de uma alta, e a gente tem em seguida uma formação de um martelo, que é nesse caso, para que a gente fique ligado que talvez o mercado esteja fazendo uma reversão, tá? Então tá aqui o exemplo do candle martelo, e vamos agora ao exemplo de uma estrela cadente. Vamos ver aqui uma estrela cadente. Aqui, ó, a gente tem uma estrelinha cadente, ó, pequenininha, mas a gente tem, ó. Da mesma forma, o movimento veio aqui de uma alta, ó, movimento em alta, em Elliott. E aqui, se vocês observarem, nós temos uma estrela cadente pequenininha aqui, ó. Olha a estrela cadente aí, ó. Tivemos um doji, ó, a princípio, ó, o candle doji, é uma indefinição. Mas olha aqui, nós temos um pavio e um corpo. Não tão perfeito, também não esperem perfeição, tá? Mas se vocês têm um candle e um corpo pequeno de cima para baixo, esse candle aqui é uma estrela cadente. Então vocês observem que após o candle estrela cadente, o movimento todo foi de oferta, ó, níveis abaixo. Ok, pessoal? Então, vamos procurar mais aqui, mais leitura, mais candle. Vamos ver candle, olha aqui, ó. Mais um candle estrela cadente aqui, ó. Olha, ó. Formação de candle estrela cadente após uma vinda de uma alta, né? Olha o contexto, vocês vão estudar. Eu estou dentro de uma estrutura, olha que eu tenho uma linha horizontal superior, uma linha horizontal inferior, e eu tenho uma formação de uma estrela cadente, e o próximo movimento foi o movimento de baixa, ok? Dando sequência também, olha a consonância, a concordância. Logo após um candle estrela, uma estrela cadente, você logo após teve aqui um engolfo de alta. Olha aqui, ó. Então você teve aqui um engolfo de alta, desconsiderando todo o estudo anterior dos candles, junto, né, validando mais uma estrela cadente, ou seja, olha o engolfo. Esse candle comeu todo o movimento anterior. Então, né, tivemos aqui um engolfo de baixa através de uma sequência posterior
de uma estrela cadente, nós tivemos um engolfo de baixa e o movimento foi realmente uma baixa, tá? Aqui também, não sei se eu posso considerar um candle martelo, mas vamos considerar assim, ó, um candle martelo aqui, ó, e o engolfo de alta. Olha como é que é nítido, né? Volume, ó. Olha o volume entrando. Então, validando um martelinho, né? 2 martelinhos com engolfo de alta. Tendência no mercado, alta. Beleza? Deixa eu ver se eu acho mais um aqui. Olha aqui o engolfo de alta nessa sequência. Uma estrutura lateral. Aqui não tivemos um candle martelo, mas porém olha esse engolfo. Então, esse movimento, essa entrada de demanda foi uma entrada altamente violenta. Então, ele invalidou todo esse movimento anterior, fazendo com que nós tivéssemos e tivemos uma tendência confirmada, ou seja, um engolfo de alta, monstro. E a todo movimento posterior a esse engolfo foi um movimento de alta. Tá bom? Pessoal, só para vocês verem o entendimento, a força de vocês entenderem esse movimento. Aqui nós tivemos um martelo, né? Aqui atrás, um martelo com engolfo. Isso foi, ó, em janeiro. Então, observem o poder das criptomoedas. Se tivéssemos identificado aqui com a leitura somente do candle, um martelo com engolfo de alta, desse ponto de entrada até o ponto máximo, olha aí, pessoal, foi 85% de valorização desse ativo. Então, olha que coisa absurda. Qual foi o tempo, né? De janeiro, praticamente 2 meses. E eu pergunto para vocês, qual mercado no mundo me dá em 2 meses uma valorização de 85% no ativo? Isso está baixo ainda, tá, pessoal? Está baixo, porque o Bitcoin, às vezes, ele tem oscilações aí de 20%, 30% o dia. Então, por que é importante essa aula? E eu vou agora terminar e enfatizar que todas as aulas que a gente tem gravado, que fica gravado para vocês estudarem e ir no gráfico, né, no TradingView, e identificar os candles, os engolfos, os doji. Porque, pessoal, quando você tem esse entendimento, a leitura do candle, somente com a leitura do candle, vocês conseguem identificar no gráfico a reversão da tendência, ou o momento oportuno de comprar ou vender, da mesma forma que a venda, tá? Então, em todo momento vocês vão ver engolfo, em todo momento vocês vão ver engolfo, em todo momento vocês vão ver candle, estrela cadente, candle martelo, aqui, ó, olha o engolfo. A todo momento, em qualquer gráfico, quer dizer, em todos os ativos, vocês vão ver esse movimento. Talvez no mercado americano, no mercado brasileiro, não, porque tem uma oscilação muito inferior. Então, por que o mercado cripto ele é visto no modo geral como um mercado não só de renda variável, mas um mercado muito volúvel? Porque ele é muito instável, né? Então, você tem uma oscilação de preço a toda hora, você tem esse movimento bruto e brusco mesmo do ativo. E aí que entra a grande diferença, a grande jogada. Se você entende a hora certa, identificando o movimento, identificando o candle, identificando o volume, aonde está entrando a demanda, onde realmente entrou a oferta, a hora certa de se posicionar é onde você tem um ganho no mercado, pessoal. Então, estou mostrando para vocês aqui, uma simples análise de leitura de candle, você pode se posicionar e ter aí ganhos muito relevantes no mercado, de 30%, 40%, 50% ou mais aí numa tendência de um ativo, tá? Então, isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha ficado bem entendido. Caso vocês tenham dúvida, vocês falem comigo, tá? E vocês podem estar revendo essa aula, como eu falei, vai ficar gravada. Então, eu encerro aqui a aula de candlestick, tá? Então, candles relevantes, engolfo, que seja de baixo ou de alto, doji, não te traz nada, e estrela cadente, o martelo. Então, viu essa formação desses candles, pessoal? Vai lá, com outras análises que a gente vai aprender durante o curso, vê se tem entrada de volume, que a gente vai aprender também, mas, cara, aparecer esses candles no gráfico, fica atento, vai ali, porque pode ser uma oportunidade de uma grande alta ou uma grande baixa. Então, é dessa forma que a gente vai aprender também a se posicionar no mercado, tá? A hora certa de vender o ativo, a hora certa de comprar o ativo, tá bom? E a maioria das pessoas não consegue entender esse básico entendimento, básico, e ficam falando besteira e asneira, né? Ah, porque eu acho. Não, não é porque eu acho. Estudo do gráfico. Lembra que eu falei que na minha mentoria eu vou ensinar o Price Action. O que é o Price Action?
preço em ação. Então, não importa o que o mercado está falando. Que caiu um temporal, que Bitcoin vai a zero. Quem falou? Que analista? Analisou o quê? Então, você tem possibilidade de você mesmo, com o seu gráfico ali, com os estudos que você tem, de você analisar. Pô, cara, peraí. Não está dizendo isso. Não tem candle, não tem volume, não está numa estrutura. Então, tem quem está dizendo isso? Então, o mercado é muito manipulado. Então, vocês podem ter certeza que quando há uma notícia no mercado de que algo vai cair, ou algo vai valorizar, ou vai despencar, o price action já está dizendo. O price action já está dizendo. O preço já está dizendo. Nós estamos numa estrutura, num término de uma onda de Elliott. Foi formado uma estrela cadente no topo, ou seja, o mercado está para cair, não tem volume, a demanda não está mais vigente no mercado, ou ao contrário, gente, a oferta secou, o que foi formado agora é um candle martelo. Vamos ficar ligado que possivelmente há uma reversão, e o mercado às vezes é dizendo ao contrário. Por quê? Porque quando você lança uma notícia no mercado, as pessoas que não conhecem o que vocês estão conhecendo agora ficam com medo e começam a vender. É o que a gente vai estudar também, que é o metagame. Toda notícia de mercado é para assustar. Ou vocês acham que realmente os grandes investidores, que os possuidores de grande dinheiro, de grandes ações, de grandes títulos, eles estão preocupados com a gente? Então eles criam o famoso FOMO. É o Fear of FOMO, Fear Dark, esqueci agora a sigla, mas eles criam medo no mercado através do marketing, através das notícias, para que o investidor fique com medo, o investidor que não conhece. Então, houve uma notícia no mercado que o Bitcoin vai cair. Então, se você tem ali, vamos falar de coisa grande. Cara, se eu tenho 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, o que eu vou fazer se o Bitcoin vai cair? Cara, eu vou vender pelo menos 30% ou 50% dos meus Bitcoins. Então, a ideia dos grandes investidores é criar toda essa euforia no mercado para que os que não entendem as sardinhas, através de uma notícia negativa e falsa de manipulação, vendam seus ativos ou comprem seus ativos. Da mesma maneira, ao contrário. Há uma notícia, saiu no mercado, que está falando, que o Crypto Trader está dizendo, mercado Bitcoin está falando, investidor conhecedor, um grande analista do mercado, nem assim que aparece nesse site de notícias, que o Bitcoin vai subir, que agora o Bitcoin vai para R$1 milhão. Cara, vai lá no preço, vai lá no Bitcoin e faz um estudo do price action. Às vezes estão criando, às vezes não, na maioria das vezes é uma manipulação de mercado. E você acha que o Bitcoin vai subir, você vai lá e compra. Cara, você pode ter certeza que daqui a um mês o mercado vai cair. Aconteceu comigo. Eu comecei a comprar o Bitcoin quando o Bitcoin, quer dizer, quando criou esse FOMO de que o Bitcoin ia subir, estava em R$300 mil. Eu comprei Bitcoin e o Bitcoin despencou para 50, 60 mil dólares. Caiu. Então, cria-se todo o movimento para que vocês entendam, para que vocês começarem a realmente ficar mais alerta. Tudo que é notícia é manipulação, tá? Por mais que em pouco tempo ele tenha uma tendência favorável da notícia, mas a tendência macro é ao contrário. Bitcoin tem uma nova tendência de alta. Investidores e analistas do mercado dizem que o Bitcoin vai subir. Pode ter certeza que vai cair. A analista diz que Bitcoin está entrando numa tendência de baixa. Pode ter certeza que o Bitcoin vai subir. Porque ele cria novamente uma informação para que os que não entendem o mercado vendam seus ativos. Porque, cara, o que é o mercado? É venda e oferta. Então, se não tem Bitcoin disponível, como é que eu vou comprar? Então, eu preciso manipular o mercado para que quem tenha venda, e para quem quer comprar, e para quem quer vender, venda para que eu compre. Então, para que alguém venda, eu tenho que comprar. E para que alguém compre, eu tenho que vender. Então, criam todo um cenário negativo para que quem tem venda e para quem não tem compre. Então, é uma manipulação de mercado. Isso chama-se metagame. A gente vai entender isso também, tá? Então, você com esse estudo, somente com a leitura do candle, vocês vão entender que, através da formação no candle e o engolfo, vocês vão ficar ligados e atentos quando vocês verem esses movimentos aí no mercado, tá? Então é isso aí, pessoal. Encerro a aula por aqui. Estendi mais um pouquinho. Então estudem, pegam aí o TradingView, comecem a identificar e vocês vão ver que realmente valida essa informação. Toda forma, não sempre, mas num contexto geral, quando há uma formação de uma estrela cadente no topo e uma formação do martelo no fundo, há uma reversão de tendência no mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero aí vocês na próxima aula. Fiquem com Deus aí.